Continuamos o nosso programa desta sexta-feira, uma sexta-feira que não está com cara de sexta, porque tem muita informação, tem muita notícia, tem muita coisa para a gente conversar aqui, então vamos seguir aqui com o programa. Lembrando que você pode participar. Tem sua dúvida sobre o conflito, a guerra entre Rússia e Ucrânia? Manda aqui para a gente, que o professor Ulisses Reis está aqui para esclarecer, para analisar junto com a gente. Também sobre a questão do Brasil no meio disso tudo, manda para a gente. Vamos ouvir. Carol, vamos aqui com informação de greve. Os servidores estaduais da educação decidiram encerrar o movimento grevista. A definição aconteceu em assembleia da categoria no final da tarde desta sexta-feira. A nova proposta de concessão do reajuste do piso dos professores da rede estadual foi apresentada e debatida nesta tarde, durante a audiência na governadoria. O sindicato saiu confiante da conversa. Eu acredito que nós vamos chegar a um entendimento, até porque o governo hoje ele traz uma proposta que a diretoria vai apresentar também com uma outra manifestação, ou seja, com outro olhar, né? Eu creio que a gente vai ter uma boa assembleia e uma boa decisão na assembleia. A categoria já vinha com expectativa e essa proposta, ela é uma proposta que representa, né, tudo aquilo que a gente esperava, já que não foi implantado os 33,24, que o governo, não, segundo ele, não tem condições, então essa proposta representa esse entendimento da maioria. Pela proposta, para todos os professores que recebem abaixo do valor do piso 2022, receberão reajuste de 33,24% em março, retroativo a janeiro. Para os demais educadores que atualmente recebem valor acima do piso, terão implantação de percentuais cumulativos, sendo 15,03% em março, 6% em novembro e 9,28% em dezembro. Então, a partir de janeiro, nenhum professor receberá abaixo do piso. Como a implantação vai ocorrer agora no mês de março, estes professores vão receber o retroativo, além de receber o mês de março, receberão janeiro e fevereiro. O retroativo, isso para quem ganha abaixo do piso. Para os demais professores, o governo vai implantar 15,03% no mês de março, contudo, retroativo a janeiro. Esse retroativo de janeiro, ou seja, vai ficar janeiro e fevereiro pendente, ele vai pagar em 9 parcelas a partir de abril. Então, de abril a dezembro, o governo paga o retroativo dos 15,03 para quem vai receber os 15,03%, tá certo? A reunião aconteceu com a presença da governadora Fátima Bezerra. Nós estamos tentando esse consenso há um tempo, não é? E as reuniões têm sido muito boas, civilizadas, com respeito da nossa parte, da parte dos professores, mas foi super importante a entrada da governadora nesse processo final. A governadora, em todos os momentos, participava do processo, porque antes das reuniões, nos reuníamos com o comitê gestor, que é quem faz todo o trabalho de ver em que pé estão as condições orçamentárias do Estado. Não foi fácil chegarmos à construção dessa proposta, considerando a situação caótica em que recebi o Estado, mas coerente com aquilo que sempre defendi, que o piso é lei e que tem que ser respeitado. Fizemos um esforço imenso e apresentamos uma proposta diferente da maioria dos estados, onde nós estamos assegurando o pagamento do piso, preservando os princípios da integralidade e paridade. A votação dos servidores pelo fim da greve foi realizada após reunião com o governo, em assembleia da categoria. Cerca de 70% dos professores acataram a proposta. Aí, pelo menos este conflito foi resolvido, né? Aqui no Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra ainda tem questão com os policiais que ontem receberam uma nova proposta do governo, os policiais civis, mas em assembleia hoje pela manhã não aceitaram. Eles consideraram a proposta inconstitucional e então a gente pode detalhar este assunto aí já na próxima semana, já que este impasse ainda vai se desenrolar. A questão é diferente com os policiais civis, porque a categoria, além de ser menor, a greve foi encerrada pela via judicial e só as negociações continuam. A categoria continua insatisfeita, mas estão trabalhando, né, Vanuva? Então, é assim que se segue.
Vamos voltar à nossa conversa com o professor de Direito, Ulisses Reis, que está aqui com a gente, conversando sobre o conflito. Professor, em tudo que aconteceu durante essa semana, a gente imaginou, quando se falava antes da guerra iniciar, muito em relação à Rússia e Estados Unidos. Mas a gente vê agora a Europa se manifestando, tomando decisões, mobilizando-se ali em relação a isto. É uma consolidação da União Europeia? Isto está servindo para um fortalecimento? Carol, eu acho que você está na pista certa, mas talvez a gente não pudesse usar o termo consolidação para a União Europeia, porque a União Europeia já está para lá de consolidada. Porque a União Europeia não é uma formação que visa ter um desenvolvimento de atividades de cunho militar. A União Europeia ela é uma formação que faz uma união regional de cunho político, de cunho social, de cunho econômico, de cunho de circulação de bens, materiais, serviços e principalmente de pessoas. Então, assim, eu acho que o que a gente está vendo, o pessoal falar muito sobre Estados Unidos e Rússia, especialmente naquele momento prévio, como você muito bem mencionou, diz respeito a uma herança de algumas partes dos analistas brasileiros, de uma herança da Guerra Fria, né? A gente passou 40, 50 anos aí vivendo esse mundo bipolar entre Estados Unidos e ex-União Soviética. Esse mundo já não existe mais. Por um tempo, ali da década de 80 até a década de 90, os Estados Unidos exerceram uma liderança, uma proeminência geopolítica que era inegável. A partir dos anos 2000, início dos anos 2000, poderia dizer que os Estados Unidos perdem um pouco dessa proeminência, mas não deixam de se portar como eles gostam de se mostrar, como xerifes do mundo, mas a gente ascende a uma etapa de um mundo multipolarizado. E aí é inegável, eu sei que ambos vocês são muito bem informados e sabem que hoje a gente tem Estados Unidos, mas a gente também tem um ator da União Europeia muito forte, nós temos a China, que é inegável, temos a Rússia, que herda esse poderio bélico, temos também a Índia e outros polos que vão tentando se formar pelo mundo. Então, eu acho que a análise de dizer que a gente ainda vive nesse mundo bipolarizado não está adequada ao momento contemporâneo. Para os Estados Unidos, eu acho muito cômodo esse conflito em algum grau. Por quê? Porque os Estados Unidos estão longe do conflito. Assim como houve a Primeira Guerra Mundial, em que ele se abasteceu economicamente vendendo armas para a Europa, e assim como na Segunda Guerra Mundial, que ele entra no conflito em 41, mas ele não tem campo de batalha no seu território, ele vê o conflito acontecer à distância, mas a Europa está efervescendo com os conflitos acontecendo dentro do seu território. Então é super natural que a União Europeia, enquanto um player central dessa geopolítica daquela parte do mundo, queira tomar a frente para tentar resolver os problemas de acordo com o seu melhor interesse, que às vezes é o melhor interesse que coincide um pouco com outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, esse ocidente que eles enxergam, e às vezes não eles não estão coadunados. Então, assim, a gente aqui no Brasil gosta de dizer que nós somos parte do ocidente. Para eles, nós não somos ocidente, né? Para eles, nós somos latino, como todo mundo da Península Ibérica e do México para baixo. Então, assim, o mundo ocidental, quando eles falam na TV, o que eles estão falando é Estados Unidos e Europa ocidental também. Então, quem melhor do que a própria União Europeia para tentar apagar um pouco a chama que, se alastrar da Ucrânia para outros países, geograficamente, onde é que ela vai desembocar, né? Professor, quando a gente fala de guerra, a gente fala de uma distância que a gente, às vezes, não consegue ter a ciência de tudo isso que acontece, né? A gente fica preocupado, a gente se importa muito com as vidas que estão sendo perdidas nesse processo todo, nesse conflito, bombas, destruições ali de cidades. Mas o que essa guerra ela interfere no moçoroense, no brasileiro? Existe esse tipo de interferência? Existe, claro. Como a gente apontou no início, talvez por a gente viver nesse país tão grande, que é quase um continente sozinho, e pelo fato de, geograficamente, nós estamos num local, na esquina do país, aqui no Rio Grande do Norte, que não tem nem fronteira com os nossos vizinhos da América do Sul, essa ideia de guerra ela é muito romantizada, e não digo romantizada no sentido romântico, mas no sentido literal da expressão, de que quando a gente fala de guerra, a gente está falando dos outros. Todavia, é inegável que esse conflito especificamente, que está começando a tomar grandes proporções e que isso pode escalar no futuro próximo, nós vamos sentir aqui por conta do nosso bolso, né?
A gente já teve a oportunidade de conversar aqui essa semana em outros programas e a gente falou da balança comercial, a gente comentou sobre as exportações do Brasil, as importações do Brasil. Até tinha comentado com você, olha, em termos de exportação para a Rússia pode não ser um grande problema, porque o Brasil exporta pouco da sua balança comercial para a Rússia. Mas nós temos essa questão dos fertilizantes, por exemplo, que no fim de semana o nosso presidente ele foi para a TV falar que já tinha entrado em contato com o governo russo para preservar os nossos fertilizantes. Há pouco tempo, que vocês devem ter visto, recebemos a notícia de que a Rússia já pede para os seus produtores de fertilizantes não os exportarem para outros países por conta da cadeia de seguros, que está difícil de fazer, da cadeia de transporte e logística, que está difícil de fazer. Então, como o nosso agronegócio vai continuar produzindo sem esses fertilizantes, se 60% deles são utilizados para a soja, 20 e poucos para o milho e depois vai escalonando. Então, esse é um fato. E o segundo fato são os combustíveis. É só ligar a TV, vai estar todo mundo falando da possível alta dos combustíveis. Antes da guerra, um barril de petróleo 80, 85 dólares. Ontem, 110 dólares. Hoje, beirando os 120 dólares. E já tem consultoria norte-americana dizendo que se a guerra não acabar logo, pode ser que ao fim do ano ele esteja aí 180 dólares. E isso vai repercutir aqui dentro por conta de toda aquela discussão que vocês já travam aqui no programa Noite Sim, Noite Não, acerca do fato de a Petrobras não atender mais exclusivamente aos interesses do Estado brasileiro e sim ao de diversos acionistas que estão aí pelo mundo querendo ganhar dinheiro. E aí, diante disso, tem como saber, a partir de tudo que está acontecendo, que tem acontecido no conflito, há possibilidade de conciliação? Na sua visão, há possibilidade dessa guerra terminar logo, para a gente não ver esses efeitos logo aqui no Brasil? A gente tem a torcida e tem a análise a partir dos fatos que estão na mesa. A torcida, óbvio, que ela acabe no próximo segundo, né? Que quando a gente termine aqui o programa, ela já não exista mais. Pelos fatos que estão na mesa, aparentemente, ela vai demorar, né? Porque a gente vê... amanhã a gente já vai para a terceira rodada de negociações. Houve um pequeno avanço, que foi a construção de um corredor humanitário junto com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para permitir que as vítimas da guerra possam sair para a Polônia, especialmente mulheres, crianças. Mas nós não vemos nenhum tipo de atitude por parte do governo russo no sentido de capitular. Pelo contrário, as ameaças estão aumentando em grau. Já teve bombardeio há pouco tempo na capital, Kiev. O apoio do Putin dentro do seu país, até o momento, aparece um alto apoio. Hoje, inclusive, ele conseguiu passar legislações extremamente violadoras de direitos humanos na Duma, né, que é o equivalente ao Congresso Nacional deles. E o pior, nós não temos, no campo do direito internacional, e aqui acho que eu já posso falar um pouco mais de propriedade, porque trabalho com essa disciplina com meus estudantes, nós não temos, no âmbito do direito internacional, um sistema de resolução de controvérsias tão azeitado, tão bem desenvolvido como dentro de cada país. Né? Dentro de cada país, vocês aqui noticiam toda noite. Nós temos executivo, nós temos legislativo, nós temos judiciário. Quando tem um problema envolvendo esses entes ou a população, leva o caso ao judiciário, o caso vai passar por um devido processo legal, vai ser resolvido. Nós temos isso no âmbito internacional? Nós não temos. O que nós temos é a ONU, que tem um Conselho de Segurança extremamente problemático, a Assembleia Geral sem muito poder de veto, que tem muitas dificuldades em chegar a uma resolução de um conflito. Então, acho que não está no horizonte próximo. A gente vai falar ainda mais sobre o assunto no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.